E de São Paulo para Brasília, a disputa pela sucessão de Arthur Lira no comando da Câmara agita os bastidores da política. O Bruno Pinheiro explica agora como estão essas articulações. Vamos acompanhá-lo. Às vésperas do recesso parlamentar, os corredores e o Salão Verde aqui na Câmara dos Deputados têm ficado assim esvaziado. Mas a noite de Brasília tem ganhado uma outra movimentação sobre um olhar e uma perspectiva de uma eleição que ainda está um pouco distante. A eleição para a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que só acontece em fevereiro de 2025. E os candidatos estão justamente aqui dentro do plenário da Câmara dos Deputados. Nas últimas semanas, o nome de Omar Nascimento tem ganhado uma força nessa articulação nos corredores da capital federal, com o certo apoio e a simpatia do atual comandante, o atual presidente, deputado Arthur Lira, e conseguiu se reeleger com apoio de aliados do governo e também da oposição. Agora chegou a vez de realmente indicar um outro nome para essa disputa tão importante para comandar a Câmara dos Deputados com um diálogo, tanto com os governistas quanto com a oposição, e emplacar o mesmo ritmo. A Câmara tem um papel fundamental, que é a casa iniciadora, onde toda a discussão inicia aqui na Câmara dos Deputados antes de ser enviado para o Senado. Arthur Lira tem conquistado justamente essa articulação de conversar com ambos os lados e conseguir garantir uma agenda, na grande maioria, vitoriosa para o Palácio do Planalto. Agora, nessa discussão, é saber se de fato Omar Nascimento é o nome que vai receber a chancela de Arthur Lira, que já garantiu que quer conversar com Lula e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, se ambos têm um consenso. A oposição fala que é importante, neste momento, apoiar um nome que vá fazer um compromisso com as pautas de interesse da oposição. Mas não somente isso, que tenha também um espaço nas comissões e que tenha um espaço também na mesa diretora. Há um sentimento de uma ala governista que esse avanço de Omar Nascimento é necessário reduzir e evitar uma vitória antecipada dentro da Câmara dos Deputados. E seria de fato analisar se não existe outro nome para contrapor o nome de Omar Nascimento. O certo é que logo mais, nos próximos meses, o nome de Arthur Lira estará aqui, neste mural de ex-presidente da Câmara dos Deputados. Na imagem, a gente vê que o último nome é de Rodrigo Maia, ele que foi o ex-presidente, ficou até em 2021. Na sequência, veio Arthur Lira durante 2 gestões. E o nome dele vai aparecer logo mais aqui. Mas antes de Lira vir para este mural de ex-presidente, tem muita articulação. Justamente se a oposição vai lançar um nome ou se um candidato virá com a chancela do Palácio do Planalto. Com quem eu tenho conversado, o nome que vier somente com a chancela do governo vai enfrentar uma resistência muito grande. Então, diante disso, é necessário sentir a temperatura nos corredores. Jamais se viu um nome ser divulgado antes das eleições ou antes do final do ano. Arthur Lira tem dito que em agosto ele vai apontar de fato quem vai receber essa chancela, tanto da oposição, tanto de governistas. O que tem ouvido é que Arthur Lira quer antecipar, enquanto tem tinta na caneta, quem vai assumir justamente a casa muito importante, que é a Câmara dos Deputados. Assuntos que são de interesse da oposição, ao mesmo tempo assuntos que são de interesse para uma agenda vitoriosa da esplanada dos ministérios do governo atual e para ajudar até mesmo o presidente Lula em pautas do Palácio do Planalto. Mas enquanto isso, almoços, jantares vão continuar acontecendo. Omar Nascimento tem visitado diversos estados e até viagens internacionais e demonstrado uma intimidade com o presidente Arthur Lira. Agora o que falta entender é se essa intimidade e simpatia também vai resumir no número de votos que Omar vai conseguir angariar o apoio para se tornar o presidente da Câmara dos Deputados. Eleição só em fevereiro, mas a articulação é o que não falta aqui na Casa de Leis. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Muito bem, para comentar as notícias neste Jornal da Manhã de sábado, o Diego Tavares está conosco. Diego, muito bom dia. Evidentemente, né?
É muito poder concentrado no presidente da Câmara. Arthur Lira se viabilizou praticamente aí sem a necessidade do apoio do governo lá no início do governo Lula. Agora, evidentemente, esse poder aí, o governo Lula quer esvaziá-lo, quer indicar um nome, há muita dificuldade. E Elmar Nascimento, então, se tiver de fato apoio de Lira, ao que tudo indica, será o futuro presidente da Câmara. A gente sabe que no Senado, Rodrigo Pacheco já conseguiu praticamente se viabilizar sozinho na sua eleição, após a eleição de Lula também. Mas, de qualquer forma, o governo tenta esvaziar esse Congresso cada vez mais empoderado. É isso, Diego? É isso mesmo, Marcelo Matos. Bom dia para você, bom dia para a Soraya, bom dia a todos que nos acompanham em todas as plataformas da Jovem Pan News. Um grande prazer estar aqui no Jornal da Manhã pela primeira vez. Marcelo, esse é o ponto. O presidente Lula e o governo federal, eles encontraram grandes dificuldades nesse primeiro biênio para lidar com o Congresso Nacional. Isso não é novidade para ninguém. Tiveram que despender muitos espaços no governo, cargos em ministério, cargos do segundo e terceiro escalão também nas estruturas do ministério, nas estruturas das estatais. Além disso, um volume recorde de emendas parlamentares. Talvez a dificuldade que o governo tenha tido nas primeiras eleições para as presidências das casas legislativas, eles não terão vontade de enfrentar novamente isso no segundo biênio do governo. Isso pode fazer com que surja um nome da ala governista. Mas fato é que é muito difícil derrotar Arthur Lira, derrotar o Centrão nessa corrida. O próprio Arthur Lira, quando foi eleito, você disse muito bem, foi eleito com uma votação recorde, conseguiu, no ápice da polarização, unir bolsonaristas, unir a ala do governo, a ala progressista do Congresso, em torno do seu nome quando foi eleito. E agora ele tenta fazer o seu sucessor, tentando emular novamente esse poder, essa grande votação que ele teve. Além do Elmar Nascimento, também estão na corrida aí o Marcos Pereira, do Republicanos, Antônio Brito, do PSD, Isnaldo Bulhões, do MDB, entre outros nomes aí também dessa ala conhecida como Centrão. Fato é que as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados serão só em fevereiro de 2025. Daqui até 2025 corre muita água ainda debaixo da ponte, mas é interessante que eu acho que pela primeira vez na história, as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados estão sendo pautadas com tanta antecedência. As articulações, naturalmente, começam cedo para esse tipo de eleição, mas geralmente mais perto do pleito que a imprensa começa a falar sobre isso, e nesse ciclo nós estamos vendo uma antecipação muito grande do processo, talvez diante do protagonismo que o Congresso Nacional assumiu, interrompendo pautas do governo, dificultando um pouco a vida do governo federal nesse primeiro biênio. Vamos ter que esperar para ver qual nome que de fato se consolida, quem de fato vai receber a bênção do Arthur Lira. Mas fato é que a corrida oficialmente já começou, os nomes já estão se articulando aí junto a outras alas do Congresso, e vamos ver lá em fevereiro quem que vai assumir a presidência da casa e será o dono da pauta e o grande negociador do governo federal dentro do Legislativo. Diego, bom dia para você também. Eu queria aproveitar esse assunto para te fazer mais uma pergunta ainda. Se você vê também a possibilidade do presidente Lula acabar fazendo algum tipo de veto para a sucessão de Arthur Lira. Olha, Soraya, existe essa possibilidade, mas eu acredito que o governo federal só vai adotar esse caminho caso eles entendam que tenham um nome com viabilidade, o que é muito difícil de se construir dentro de um colegiado de 512 deputados. O presidente Lula não vai arriscar atrito com o Congresso, criar um atrito com o Congresso, lançando um nome próprio, e aí sim, numa eventual derrota, encontrando dificuldades para governar no segundo biênio do seu governo, se ele entender que existe um grande favoritismo para o nome escolhido pelo Arthur Lira ou em torno de algum outro nome que surja na disputa. Foi mais ou menos o que o governo fez na primeira eleição da presidência da casa, quando o Arthur Lira ganhou a presidência da Câmara dos Deputados. Até existiam alguns nomes ventilados dentro da ala governista, mas diante do apoio imenso que o Arthur Lira conquistou entre as alas da direita e do Centrão, o governo optou por não lançar uma candidatura e aderir à candidatura do Arthur Lira, já iniciando aí as negociações para fazer uma política de boa vizinhança, para tentar, de certa forma, ter algum controle também sobre a pauta do Congresso. Não funcionou muito bem. Acompanhamos aí durante os últimos meses as dificuldades que o governo teve
junto à Câmara dos Deputados para emplacar as suas pautas, mesmo com todas as concessões que eu citei aqui. Mas é fato que o governo só vai entrar nessa disputa se for para ganhar. Com o risco de derrota nas eleições, eu acredito que o governo federal não vai lançar um nome à presidência da Câmara dos Deputados.